Antes de eu começar o vídeo, né, falar do assunto em questão, a pergunta de R$1 milhão, eu queria dizer que no final do vídeo eu vou estar comentando um leak teoria do próximo patch, então assistam até o final. Tudo sempre começa na Guerra dos Arcontes. A Guerra dos Arcontes foi uma era de disputas, caos e destruição para determinar quem seriam os 7 Arcontes a ocupar as 7 cadeiras de Celestia. O conflito aconteceu aproximadamente 2000 anos antes da história atual do jogo e ele foi encerrado quando os deuses vencedores mataram todos os deuses mais fracos ou os afugentaram para o Mar Negro. Na Guerra dos Arcontes, o posto e a cadeira de Arconte Eletro foi conquistado em conjunto por duas irmãs gêmeas, Makoto, que é a verdadeira Baal, e Ei, que também é conhecida como Beelzebub. A Makoto assumiu todas as obrigações de Arconte Eletro, enquanto a Ei se tornou sua Kagemusha. Kagemusha é o termo em japonês para um chamariz político e que significa literalmente guerreiros das sombras. Então, basicamente, ela virou a dublê de corpo da sua irmã gêmea Makoto. Existem inúmeras confirmações durante o jogo que nos garante que os únicos Arcontes originais que venceram o conflito foram Morax, o Arconte Gel, e Barbatos, o Arconte Anemo. Sendo assim, sabemos que todos os outros Arcontes morreram. Inclusive, numa fala da Ganyu, ela nos confirma que a Raiden Shogun não é mais a mesma de 2000 anos atrás. Então, o que aconteceu com essas duas irmãs? Se a gente for traçar uma linha do tempo, iniciando aqui na Guerra dos Arcontes, a gente segue mais um pouquinho e 500 anos atrás da história atual do jogo, existia uma civilização que não servia a nenhum Arconte. Caerina foi uma cidade que prosperou com o uso de alquimia, porém a ganância e a ambição do alquimista Gold levou ao cataclisma, transformando toda a população em monstros do abismo que invadiram toda Teyvat. A princípio, Mondstadt e todas as outras nações se juntaram e enviaram vários soldados para tentar resolver a situação. No entanto, com o contínuo aparecimento das criaturas do abismo, os deuses decidiram intervir, destruindo Caerina. Inclusive é a cena que a gente vê a Lumine correndo e vendo todo aquele cataclisma. E foi nesse conflito que Makoto perdeu a sua vida. A gente tem essa confirmação quando a Ei tá contando sobre a história dela e a gente vê exatamente aquelas correntes e todos os poderes que aconteceram no cataclisma que a gente vê na cena da Lumine, ou seja, no cataclisma de Caerina. Uma coisa interessante é que Genshin sempre gosta de tirar inspirações de coisas da vida real, e uma delas é o filme chamado Kagemusha. Ele é um filme cult muito conhecido do ano de 1980, onde no filme os líderes anseiam conquistar Kyoto, e entre eles são os líderes Shingen Takeda, Nobunaga Oda e Ieyasu Tokugawa. O Shingen parte em direção a Kyoto e os outros líderes unem esforços para tentar impedi-los, mas ele se aproxima demais do campo inimigo e acaba sendo alvejado por um sniper. Gravemente ferido, ele ordena para todos seus conselheiros fingirem que ele nunca morreu, que a morte seja ocultada durante 3 anos. Apesar dessa ordem, quando ele começou a ficar muito ausente, começaram a surgir boatos de que ele havia morrido, e aí colocaram um sósia para assumir o lugar e se passar por ele. Assim, ele conseguiria criar o respeito do clã, que veria que ele não morreu mesmo tendo sido alvejado, e também manteria os inimigos distantes por crer que o líder do clã ainda tá vivo. E basicamente, o plot se repetiu no jogo. Ei, que era dublê de corpo da sua irmã, sempre fez o seu trabalho de Guerreira das Sombras de forma tão perfeita que a Yae Miko nos diz que muitas pessoas em Inazuma nem tem ideia de que houve uma troca de Arcontes. Para a população, a Arconte sempre permaneceu a mesma. Ei, após se tornar Arconte, ainda em luto pela sua irmã, ficou com muita coisa passando pela sua própria cabeça. Ela repete várias vezes durante a missão em Inazuma que ela acredita que o presente é algo muito frágil, e sabemos também pelos outros Arcontes, especialmente pelo arco que a gente teve com o Zhongli, o peso e as consequências de se viver tanto tempo como Arconte. É um preço alto que se paga, perdendo entes queridos e sofrendo com o cansaço de uma eternidade trabalhando para sua nação. Nesse arco com o Arconte Gel, conhecemos o termo erosão, que desgastou e enlouqueceu Ashada, e o Zhongli nos confirmou que o mesmo acontece com ele também. Aí, conhecendo os outros Arcontes e sabendo dessa questão, ela começou a estudar meios para se eternizar. O corpo pode cansar e envelhecer, mas a mente não. Então ela foi atrás de magia e tecnologia antiga e criou marionetes que alguns chamariam de clones de si mesma. O primeiro, que não tinha intenção alguma de parecer com ela,
Foi apenas um experimento, mas ao invés de descartá-lo, ela achou isso meio cruel e ela resolveu só selar o poder que ela tinha feito isso e criou uma vida totalmente artificial. Conhecemos esse experimento como Scaramouche, o que explica a sua paleta de cor, que é muito parecida com o da Baal, sua visão de Eletro e também o fato dele ser de Nazgûl. Após o seu teste ter dado certo, a Ei criou uma marionete perfeita e aprisionou sua consciência em sua espada, vivendo em um estado de meditação constante, onde os efeitos da erosão não a afetariam e assim ela conseguiria viver eternamente. A Yai Miko usou a mesma técnica de colocar sua consciência em um objeto quando entrou no mundo interior da Ei, e a gente também utiliza alguma coisa parecida e não igual, né, quando a gente entra no bule de relaxar. E essa, senhoras e senhores, é a história da atual Arconte Eletro. Para saber mais sobre Inazuma, a motivação dela para caçar as visões, o deus cobra Orobashi e muito mais, dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal, porque tem muito vídeo, muita lore e muita história para vocês. Agora, conforme eu prometi, vamos falar sobre o leak que aconteceu. Desde que encontramos o Fatui Child e ele foi lançado, existem teorias e rumores de que ele ia morrer. De que ele ia não, né? De que ele vai, enfim. O nome verdadeiro do Child é Ajax, e em sua quest conhecemos um dos seus irmãos que é chamado Teucer, ambos com nomes e parentescos iguais ao da Ilíada de Homero. Na obra, o Ajax morre lutando lado a lado com seu irmão. E como a Mihoyo adora trazer essas referências, como ela fez com o filme Kagemusha, isso deu um gás para que essas teorias surgissem. E essas teorias estão rolando, na verdade, desde 9 meses atrás, desde que o Child foi lançado. Tá, Mariana, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, nas últimas semanas, muito tem se especulado de que o Child vai ter um outro rerun no jogo. Em partes por ele ter aparecido como teste no evento atual que tá acontecendo no jogo, e também porque acharam, né, dos leaks, um novo arco 5 estrelas com passiva que tem a ver com Fatuis. E qual é o Fatui que a gente conhece que usa arco? Que cara mais engraçado. Sendo assim, muita gente espera ver o Child em breve na história de novo. O grande leak é sobre como que ele vai aparecer, o que vai acontecer. Vamos lá. Quem completou a missão de Inazuma sabe que o Scaramouche pegou a Gnosis Eletro e sumiu. E foi embora. A princípio, todo mundo acredita que ele foi levar a Gnosis pra Tsaritsa. No entanto, estão especulando que o Scaramouche tem uma sede enorme de poder, o que a gente viu na missão das Estrelas Cadentes, né? E que ele não vai entregar a Gnosis pra Tsaritsa, fugindo com a mesma pra mantê-la pra si. Inclusive, agora que a gente sabe que ele foi um dos experimentos dos clones da Ei, da Arconte Eletro, eu acredito até mesmo que ele acha que ele tem direito a essa Gnosis. Eu acho que ele acha que é dele, que ele é o verdadeiro dono dela e por isso que ele não vai entregar. Bom, o Child seria enviado para caçar o Scaramouche, para localizar essa Gnosis, e quando ele fosse reaver essa Gnosis, ele acabaria morrendo nesse conflito. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso é verdade, que isso é mentira, que isso é viagem? Qual a nota pra fanfic? Eu acho muito provável disso acontecer, se vocês querem saber a minha opinião. Eu acho que tem tudo a ver com a personalidade dos personagens. Eu acho que pode acontecer. Eu acho que a gente ganhou um drop da La Senhora. Eu acho que tem tudo, talvez, pra todos os Fatuis acabarem morrendo na história. Glória! É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like, compartilhar nos grupos de Genshin, compartilhar com seus amigos que gostam de Genshin. Me ajuda muito, 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 muito. Lembrando que a gente tem vídeo toda semana, todo sábado. Se você tem qualquer dúvida sobre a lore de Genshin, procura aqui no canal, porque é muito provável que eu tenha feito um vídeo. E eu espero vocês na próxima semana. Um grande beijo. Tchau!